Seu jornal desta quarta-feira recebe Arthur Henrique, presidente nacional da CUT. Boa noite, Arthur. Boa noite. Nós temos muitos assuntos a tratar. Eu gostaria de começar com os trabalhadores, ouvindo deles o que eles desejam, o que eles vão pedir, inclusive, na sua interferência junto com a CUT, ok? Perfeito. Ok. Com reivindicações voltadas para toda a sociedade, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, realiza uma série de mobilizações em todo o Brasil. Novos atos estão marcados para o mês de agosto, com a ocupação pacífica do Congresso Nacional no dia 10 e a Marcha das Margaridas nos dias 17 e 18. Com o lema "Somos diferentes, somos CUT", a Central Única dos Trabalhadores luta por ganhos reais, como a conquista do trabalho decente, a redução da jornada de trabalho sem redução dos salários, fim do trabalho escravo, defesa da reforma agrária, entre outros. Vamos ver o que falaram os trabalhadores no dia 6 deste mês, durante o Dia Nacional de Mobilização. O que o trabalhador brasileiro quer? Quer conquistas, né? Quer conquistas, quer valorização. Justiça, igualdade, respeito. Precisa das 40 horas semanal, companheiro. Mais mulheres no mercado de trabalho, porque as mulheres estão ficando muito em casa, né? As categorias da CUT lutar por aumento real de salário, fim do fator previdenciário. A reivindicação minha é que haja reforma agrária no nosso país seja mais ágil, né? Porque ela está muito lenta. Nossa luta é a favor da terra. União faz a força, né? Unidos a gente consegue mudar algumas coisas no nosso país. Estamos no caminho? Estamos tentando. Desse jeito a gente consegue chegar lá. Arthur, esses temas envolvem todo o Brasil? Ou seja, eu quero dizer, os trabalhadores brasileiros estão unidos e identificados com essas reivindicações? Nós pensamos que sim. Essa é uma campanha que envolveu milhares de trabalhadores em todo o Brasil, as nossas entidades sindicais, sindicatos, federações, confederações, em torno de uma pauta que tem muito a ver com a vida e o dia a dia dos trabalhadores. Quando a gente coloca a luta pela reforma agrária, nós estamos falando de mais alimentos e alimentos mais baratos na mesa do trabalhador brasileiro, na mesa da sociedade. Para isso é fundamental a luta pela reforma agrária, pela aprovação da PEC do trabalho escravo, para acabar de vez com essa situação de ainda encontrar trabalho escravo em várias empresas e em vários grandes proprietários de terra. A luta pelo limite de propriedade da terra. Então todas essas questões têm a ver com produzir mais alimentos, fortalecer a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, baratear esses alimentos para o conjunto dos trabalhadores. Quando a gente sai em luta pela agenda do trabalho decente, nós estamos falando não só da redução da jornada de trabalho para 40 horas, nós estamos falando do fim do fator previdenciário, mas nós estamos falando também de mais e melhores empregos, da qualidade dos empregos. Portanto, nós estamos falando sobre política industrial, nós estamos falando sobre a importância de uma política industrial que promova investimentos pesados em ciência, tecnologia e que não permita que nós tenhamos no Brasil a importação de produtos ou de produtos acabados sendo apenas montados aqui no Brasil, gerando emprego lá fora e não aqui. Quando a gente está nessa luta da agenda do trabalho decente, nós estamos falando das contrapartidas de empréstimos de bancos públicos, ou seja, uma agenda bastante extensa que envolve o conjunto dos trabalhadores. E quando a gente fala de educação, nós estamos falando do Plano Nacional de Educação, da necessidade de investir pelo menos 10% do PIB na educação brasileira, educação pública, gratuita, de boa qualidade, e que você estabeleça a educação como um dos pilares desse modelo de desenvolvimento. Então, para nós essa é uma agenda que interessa a toda a sociedade, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Pois é, Arthur Henrique. A pauta de reivindicações dos trabalhadores da CUT é extensa e envolve, na verdade, toda a sociedade brasileira. Dá até para sonhar com um país melhor ainda. Conheça um pouco mais desta luta que vai acontecer no segundo semestre deste ano. Estão entre as principais reivindicações da CUT: o fim do imposto sindical e a criação de uma contribuição coletiva aprovada pelos trabalhadores. A implementação da Agenda do Trabalho Decente e o combate à precarização. O cumprimento da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que garante a negociação coletiva para os trabalhadores do setor público. Fim do fator previdenciário. Implementação do Plano Nacional de Educação com um investimento de 10% do PIB nacional para o setor. Reforma agrária e investimento em agricultura familiar.
reforma política e reforma tributária. Pois é, Arthur, essas reivindicações envolvem ações dos governos e também dos empresários e trabalhadores. As relações entre todos atualmente permitem ir adiante? Nós pensamos que sim. Nós estamos vivendo um bom momento econômico no Brasil, um momento onde não só temos crescimento econômico, como temos desenvolvimento econômico, geração de emprego, mas evidentemente nós temos que ter sempre uma preocupação de, através de aproveitar este bom momento econômico, também colocar como uma das questões principais o debate sobre a melhoria das relações de trabalho e o debate e a ação necessária, que é de construir diálogo entre trabalhadores, empresários e governo em torno dessa pauta. Nós temos que caminhar para o contrato coletivo nacional. Não é possível continuar tendo situações como as que aconteceram em Jirau e Santo Antônio, ou mesmo obras do PAC, que tem denúncias de trabalho escravo, de falta de relações de trabalho. Nós temos que aproveitar esse momento de investimentos no país para estabelecer negociações coletivas, estabelecer ratificação das convenções da OIT. Então eu costumo dizer, se é verdade que nós estamos tendo 2 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada, e isso é muito positivo, também é verdade que nós estamos tendo uma alta rotatividade da mão de obra. Então nós precisamos também parar com esta alta rotatividade da mão de obra, discutir nesse momento a Convenção 158 da OIT, a Convenção 151 da negociação coletiva no setor público, ou seja, é uma agenda bastante positiva. Arthur, o fim do imposto sindical que está nesta pauta da CUT ainda é polêmico. Tem quem defende com o argumento da maior democratização sindical e outros que acreditam que será o fim do sindicalismo. A contribuição sindical desconta o equivalente a 1 dia de trabalho na folha de pagamento e é obrigatória desde a aprovação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, em 1943. Mas a maioria dos contribuintes não sabe o que é este imposto ou como é utilizado o dinheiro. Eu já vi falar nisso aí, mas não... Não se recorda? Não. Também não sei. Eles descontam do jeito, sabendo ou não sabendo. Em 2010, perto de 100 milhões de reais foram arrecadados pelo governo federal. 5% do montante é repassado para a Confederação, 15% para as federações, 20% ao Ministério do Trabalho. A fatia de 60% do imposto vai para as 6 centrais sindicais. Em agosto de 2008, CUT, Força Sindical, CGTB, UGT, CTB e NCST firmaram um acordo com o governo prevendo o fim da cobrança. Desde então, a CUT cobra a criação e a aprovação de um projeto de lei sobre o tema. Mas antes mesmo do cumprimento do acordo ou da implantação da lei, os sindicatos dos bancários de São Paulo não cobram o imposto sindical. De 95 a 2005, através de uma liminar. Situação idêntica à do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que não cobra o imposto ou devolve o dinheiro quando o mesmo é recolhido. E você, Arthur, o que é que pensa, o que é que acha disso? Como fica o movimento sindical com o fim do imposto, se ele acontecer? Bom, primeiro, nós temos muita tranquilidade para falar nisso na CUT, porque a CUT nasceu em 1983 contra o imposto sindical. O nosso sindicato, o Sindicato dos Eletricitários, foi o primeiro a conquistar no Brasil uma liminar suspendendo o desconto do imposto sindical. Qual é o grande problema? Ninguém quer acabar com o imposto e simplesmente dizer que nós não vamos colocar nada no lugar e os trabalhadores e os seus sindicatos vão sobreviver sem dinheiro. Isso é o sonho de alguns empresários que querem ver o fim do sindicalismo. O que nós estamos propondo é que o fim do imposto sindical tem que vir acompanhado da instituição de uma lei que garanta a contribuição da negociação coletiva, ou seja, são os próprios trabalhadores quem devem decidir em assembleia quanto que vão pagar para o sindicato, cobrir as despesas daquele momento da negociação coletiva, como já existe hoje em vários sindicatos no Brasil. Qual é o problema? Sindicatos que não têm organização por local de trabalho, não têm comissão sindical de empresa, não têm serviços prestados à categoria, aos trabalhadores. Sindicato fantasma, sindicato de gaveta, esses sindicatos com certeza têm que ter muito medo, porque vão acabar. E devem acabar mesmo porque sindicato que não representa, não organiza, não tem papel na negociação, não é sindicato, pode ser qualquer outra coisa. Uma ONG, uma associação beneficente, qualquer outra coisa, mas não é um sindicato. O sindicato está aí para ser eleito para representar os trabalhadores e representar bem os trabalhadores.
Segundo, nós não queremos somente trocar, nós queremos simplesmente que os trabalhadores tenham o direito de decidir. Hoje os trabalhadores não decidem, o imposto é descontado automaticamente, seja ele sócio ou não do sindicato. Na contribuição da negociação coletiva, nós queremos também que o não sócio pague o sindicato, porque hoje a legislação favorece quem não é sócio no Brasil. O sujeito não é sócio do sindicato, não paga nada, mas tem os mesmos benefícios do acordo coletivo conquistado pelo sindicato. O ticket de refeição, o aumento de salário, a PLR, tudo isso vai na carona. Vai na carona. Então ele não paga nada e o sindicato é que gasta todo, tem um gasto com a campanha salarial, com boletim de IES, advogado, com toda a estrutura do sindicato, e não é justo, portanto, que o não sócio não pague nada para ter os mesmos benefícios. Agora, nós também temos que nos preocupar em implantar uma legislação que garanta a organização por local de trabalho. Por quê? Porque se eu não tenho imposto sindical, eu tenho que aumentar o número de trabalhadores associados livremente ao sindicato. E, portanto, eu tenho que fazer campanha de sindicalização. Para isso, eu preciso entrar dentro da empresa para conversar com os trabalhadores e convencer os trabalhadores. Então, nós também queremos uma lei que garanta a comissão sindical de empresa, a organização por local de trabalho. E, por fim, acabar com as práticas antissindicais. Nós não podemos ter empresário, como tem hoje no Brasil, que acaba pressionando o trabalhador a ele não ficar sócio do sindicato. Se ele ficar, ele é demitido. Nós ainda temos isso no Brasil, infelizmente. Ou então empresários que criam sindicatos. Como é que está a relação dos trabalhadores da CUT com o governo? Bom, nós temos feito algumas mesas de negociação permanente através da Secretaria-Geral da Presidência da República, com o ministro Gilberto Carvalho. Estas mesas são importantes, como acontecia no governo do presidente Lula, de negociação em termos de temas que são importantes da pauta sindical. Nós temos um problema porque estas negociações vão acontecendo na Secretaria-Geral da Presidência, mas às vezes o dia a dia e a vida é dinâmica. Portanto, ao você ter determinadas decisões do governo em outras áreas, se não houver rapidez, no sentido de que se sente para discutir em câmaras setoriais. Então nós estamos defendendo, por exemplo, que não basta fazer só a mesa de negociação da construção civil, é preciso fazer uma de transporte, é preciso fazer uma da política industrial, é preciso fazer uma da área do comércio. Então nós temos que construir no Brasil um sistema onde você tenha negociações entre empresários, trabalhadores e governo rumo a esse contrato coletivo nacional por setor econômico, por ramo. Eu não quero só apresentar à presidenta Dilma as nossas pautas, mas quero influenciar, discutir, debater os rumos do governo. E para isso, a nossa entidade, a CUT, junto com as nossas entidades filiadas, querem ter esse espaço de negociação mais permanente, mas que possa ter mais agilidade para que a gente possa debater todos os temas que estão hoje na ordem do dia e não apenas servir aí como bombeiros, quase que apagando o fogo na hora dos problemas quando eles acontecem. Só tem mais uma pergunta para você. Vamos lá. Como é que você considera o nível de conscientização do trabalhador brasileiro no dia de hoje? Hoje nós estamos vivendo, como eu disse, uma conjuntura muito favorável. Acho que nós temos uma conjuntura que propicia os trabalhadores perceberem que esse é o momento de lutar para conquistar mais, para garantir mais conquistas, e isso ajuda no fortalecimento e na conscientização dos trabalhadores. Eu penso que nós temos muito a avançar ainda, mas sem dúvida alguma nós temos uma mudança cultural para ser feita no Brasil. O chamado neoliberalismo colocou valores, que eram os valores do individualismo, da competição entre trabalhadores e outros trabalhadores, que foram muito fortes durante os 10, 15, 20 anos de neoliberalismo no Brasil e em vários países do mundo. Então, hoje, você, para resgatar esse trabalho da importância da unidade, da coletividade, da união dos trabalhadores em torno do sindicato, é fundamental, porque a gente não vai conseguir viver sozinho ou ganhar ou vencer sozinho, mas sim através da unidade, através dos instrumentos que os trabalhadores têm, que são os seus sindicatos, para lutar por melhoria de vida, melhoria de trabalho e, por fim, qualidade de vida, que é o que todos nós queremos, e transformar a sociedade para atingir esse objetivo. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar todas as dicas, todas as explanações que você trouxe aqui no seu jornal para todos nós. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui, viu, Arthur? Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Uma boa noite para você. Uma boa noite.